Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertrand e Massas Romena. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou mais. E o músico convidado neste mês aqui no Ico Thomas Show é o talentoso Dani Vendramini. Tá aí o Instagram do rapaz, contrate para o seu evento. Sucesso garantido. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi um dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Isso aí, amigos, começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje estamos gravando aqui na Kia São Motors, da Avenida Ceará, em Porto Alegre. O programa sempre com assuntos inusitados, assuntos de interesse da população. E principalmente hoje eu vou falar de algo que eu amo muito, amo demais. E tenho certeza que você também, amigo. Carne, uma boa carne, um churrasco. Vamos falar de pecuária, amigos. Isso aí que move o país, isso que move o mundo. Estou aqui com um amigo que conheci há 1 ano e meio, 2 anos atrás, fui apresentado por outro amigo, que é um grande irmão, um amigo em comum, Rolando, meu amigo lá do Uruguai, a Raquel também. E o Rolando mandou uma mensagem, disse, olha, o André tá com um negócio aqui incrível, me explicou, eu me interessei e quis trazer para vocês. Hoje conosco aqui, André Madruga, que é pecuarista e olha só, sommelier de carnes, o primeiro sommelier de carnes do Brasil, se formou na Argentina. André, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo teu carinho, tá? Eu que te agradeço. E vale ressaltar que o Rolando, que foi o que te mandou a mensagem, não come carne. É verdade. Então, quer dizer que se ele chancelou isso é porque deve ser bom. O nosso amigo Rolando não come carne, é verdade. O Rolando gosta muito do pulpo, né? Isso. Ele gosta do pulpo. O pulpo é a paixão dele. Mas meu amigo André, tu é pecuarista, né? Família de Bagé, mas mora há muitos anos no Uruguai também. E que história é essa de sommelier de carnes, o primeiro do Brasil? Explica pra gente como é que tu descobriu isso, conta um pouquinho da tua história. Muito obrigado por estar aqui. Eu que te agradeço de novo, né? Mas é o seguinte, ó, é simples. As pessoas às vezes me perguntam, como é que tu te interessou pela carne? E eu digo, olha, fazem mais ou menos 200 anos. Porque a minha família trabalha com pecuária na região de Bagé há mais ou menos 200 anos. A casa da qual eu cresci e onde eu vivi grande parte da minha vida, no campo, ela está na família fazem mais ou menos 7 gerações. Então o campo este vem passando de herança, com modificações familiares, obviamente, mas é o mesmo campo desde a época do Império do Brasil, desde antes da fronteira Brasil-Uruguai. Porque a história vem daí. Então eu digo, eu me interesso por carne desde fazem mais ou menos 200 anos. Esse é o que eu tenho sempre na memória. Bom, e daí, rapaz, a gente, com essa paixão, com esse amor, eu trabalho com isso desde os 16 anos. Então, isso para mim está no meu DNA. A lida do campo tá no teu DNA. Isso aí. Mas essa história de sommelier de carnes, hein? Eu fiquei impressionado, eu não sabia que existia isso. E muitas pessoas não sabem. Não. Isso é uma faculdade, um curso na Argentina? Como é que é? Nos explica aí. É um curso ditado dentro da faculdade de veterinária da UBA. A UBA é a faculdade pública, para quem não sabe, Universidade de Buenos Aires,
é uma faculdade que está conceituada como as melhores da América Latina. No Brasil está equivalente aí às faculdades de São Paulo. Então é um curso muito sério, foi por isso que eu fui, né? E também a pesquisa feita para chegar nessa didática de entender a carne tem mais de 30 anos. E foi feita pelo Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, que se chama INTA, que seria o equivalente nosso aqui a Embrapa. Então é uma coisa elaborada durante 30 anos para chegar aí quando eles começaram a esparramar esse conhecimento, vamos dizer assim. E no mundo inteiro existem 2 escolas que tratam essas variações da carne. Uma é na Argentina, em Buenos Aires, e outra é na Áustria, não tem outra. Como é que tu descobriu o curso? Esse fanatismo maluco com a carne, rapaz, tu faz qualquer negócio, tu vai onde tu tem que ir. Eu na realidade, eu sou totalmente fanático. Sim. Então eu leio tudo, pesquiso tudo, vejo tudo, coisas certas, coisas erradas. É a minha vida isso desde os 16 anos. O que o pessoal estuda lá neste curso? O que tu aprendeu? O que tu pode nos contar? É muito interessante, porque na realidade a cadeia da carne começa com o terneiro nascendo no campo e termina no prato do restaurante, vamos dizer assim. Esses são os componentes da cadeia da carne. Então tem muita gente que sabe de produção, de invernada de novilhos, ou seja, engordar. Tem muita gente que sabe de frigorífico, muita gente que sabe de açougue e muita gente que sabe de comida, que são chefes famosos, mas pouca gente sabe unir o que interessa de toda essa parte da cadeia para o consumidor. Sim. Então é exatamente isso que a gente estuda lá. A gente estuda como especificamente para cada consumidor vai chegar a melhor carne para ele, que não quer dizer que seja melhor para o outro, porque tem variações de sabores, de gosto, de aromas, de terneza, de temperatura, que são as variações que nós podemos sentir, né? Então a nossa especialidade é essa: achar a melhor carne para aquele tipo de consumidor. Estudam carne o tempo inteiro e saem expert. Pô, tu já entendia de carne, agora então, né? E tu sabe que disso que eu estou te falando, assim, das etapas da cadeia da carne, então a maioria das pessoas acha que entendem de carne. Eu também achava que entendia muito de carne. E lá eu fui ver que este assunto, por isso que ele é um assunto novedoso, ele não foi muito aprofundado em nenhum lugar, por isso que não tem outras escolas, ainda não está difundindo. Então eu vi que isso tem um campo imenso para trabalhar e para difundir, e eu achei isso aí, assim, vamos dizer, que teria como esparramar, entendeu, esse negócio. Por isso que eu fiz todas essas viagens em Buenos Aires, que eu na realidade moro no Uruguai. Sim. Que está a 1.000 quilômetros, 900 quilômetros de Buenos Aires. Uhum. E eu não podia ficar lá todo esse tempo em Buenos Aires, então eu ia e voltava. E ademais eu não ando de avião. E aí como é que tu ia? Ia com o carro, cara. De noite, o cara do campo, ele está disposto a tudo, né? Uhum. Ele vive na intempérie, ele, vamos dizer, tem uma vida mais rústica, vamos dizer assim. Uhum. Então, essas coisas a gente enfrenta com naturalidade. Estávamos conversando antes, eu achei muito legal aquela ideia que tu me passaste da picanha, por exemplo. Se eu gosto de um tipo de picanha e a minha mulher ou meu amigo gosta de outro, dá aquele exemplo que tu me contaste antes, que eu achei incrível. O Ico, isso aí é uma coisa assim, ó. Eu estava falando o negócio da picanha, e a picanha é fabulosa. Por exemplo, tu vai num restaurante com a tua mulher come o que nós chamamos sola de sapato. Sim. Que seria 70 graus acima. E o marido come escorrendo, né? Com bastante suco, né? Então, o que faz o chefe? O chefe corta de uma picanha, corta um pedaço para cada um. Uma faz 70 graus e outra faz 50 graus. É a mesma carne. E ele serve para aquelas duas pessoas a mesma carne. Qual é o resultado disso? O resultado é o seguinte: a mulher vai comer sola de sapato
E o marido vai comer a carne suculenta ali, porque ela consegue expressar ali, né, as qualidades dela nessa temperatura. Mas se eu tiver duas picanhas diferentes, uma picanha de um animal muito jovem, que tem capacidade de retenção de líquido, engordado a grão, de raça britânica, e cortar para essa mulher desta picanha, ela vai chegar a 70 graus com suculência e com uma certa terneza. Ela aguenta melhor os 70 graus. E eu nunca vi num restaurante nenhum chefe se preocupar com esse tipo de coisa, entendeu? Nem nas melhores churrascarias. Então, ou seja, não existe conhecimento para o consumo de carne de alto nível. Não é de alto nível financeiro, é um consumo melhor, de qualidade. Tu vai comer a carne que custou a mesma coisa, só que é uma carne, é a mesma coisa que tu pegar o vinho e botar no gelo ali o vinho tinto e servir um na temperatura correta e outro não. Saber lidar com o insumo, com o produto que tu tem na mão. Claro, é tu te aprofundar no assunto de uma tal forma que tu consegue oferecer para aquela pessoa que tem aquele prazer. Por exemplo, existe um conceito que o animal velho é um animal ruim. Todo mundo que vai no açougue diz assim, eu quero um animal novinho. E estão totalmente enganados. O animal velho, os sabores, o flavor, falando um pouco mais técnico, ele é fixado paulatinamente através do tempo. Então, quando tu tem um animal muito jovem, tu tem muito menos flavor. Ou seja, eu e tu, que somos comedores de carne, se tu tiver a chance de escolher, eu tenho certeza que tu vai chegar ali e vai pedir um animal com potência de carne, com expressão, que tu coma aquela carne e aquilo te invada ali, aquele flavor, entendeu? E isso não existe, não está oferecido para o público. Sensacional, amigos, assunto muito interessante com o querido André Madruga, que é pecuarista. E atenção, o primeiro sommelier de carnes do Brasil. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. 93 million miles from the sun. People get ready. 'Cause here he comes, it's a lot of beautiful lights. Over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh, my beautiful mother, she told me, son, in a lot, I'm gonna go far. If you do it right, you love very well. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje conversando com um querido amigo André Madruga, que é pecuarista e o primeiro, atenção amigos, sommelier de carnes do Brasil e também do Uruguai, que no Uruguai não tem, se formou na Argentina. E conversando com o André, a gente nota realmente a paixão pela carne. A gente nota. André, tu nasceu para isso aí, porque tu tem uma paixão realmente pela carne. Parabéns, viu? Nunca tive dúvida. Né? Nunca tive dúvida. Até tentei ser outra coisa, mas não deu. Tentou ser o quê? Tentou ser o quê, André? Eu estudei aqui em Porto Alegre. Eu fiz a escola do Colégio Militar. Sim. E quando eu terminei, eu tinha nota para ir para o Exército, sabe? Para seguir a carreira do Exército. E eu gostava daquele negócio da farda ali e tal, não sei o quê. Mas puxou mais forte lá o que eu já fazia. Porque o fim de semana eu pegava o ônibus e ia para Bagé. Então, para ir para o campo. Então isso puxou mais forte e não deu. Né? No quartel tu ia a campo, mas campo dos outros. Tu preferiu ir pro teu campo. É isso aí. Eu vou pro meu próprio campo. E eu já tinha essa coisa já decidido, então não... é como eu falei, tá no DNA, não tem como te escapar. Tu pode até forcejar. André sommelier de carnes, né? Curso que tem na Argentina. O André mora no Uruguai. E formou-se lá na Argentina e é nosso brasileiro aí com esse certificado que eu achei muito interessante. André, se fosse para te comer, já vamos falar mais a respeito desse assunto, tá? Do teu curso, mas se fosse para te comer uma carne agora, que tu é um cara entendedor do negócio, mas se fosse para aparecer agora aqui,
que pedaço, que parte, que carne que tu queria comer, que é uma das tuas preferidas com certeza. O que que vinha aqui na mesa? Olha, eu como sommelier, não tenho dúvida de te responder a pergunta. O corte que eu sempre gosto de comer é o entrecô. Olha aí. Ou filé de costela, também tem esse nome, filé de costela. No Uruguai eles chamam bife ancho, na Argentina eles chamam o ojo de bife, Sim. tem vários nomes. E na Espanha eles chamam lomo alto, que se tu olhar todo o contrafilé inteiro, ele vai baixando. Então essa seria a parte do lomo alto. Agora, por que é isso que eu gosto desse corte? É porque nesse corte que tu tem a maior facilidade de sentir essas variações da carne. Então, quando tu estiveres comendo um corte desse, fatalmente tu vai conseguir sentir o sabor do pasto, do animal de pasto, quer dizer, esse sabor intenso. Tu vai conseguir saber desse animal criado a grão, ele vai expressar outro sabor. Este corte é como se fosse um papel branco que está escrito em cima dele o que ele te representa, o que ele vai te proporcionar. Tu sabe sentir isso? Tu experimenta e sabe sentir? Isso é o que a gente estuda lá. Que legal isso, hein? E qualquer pessoa consegue sentir isso. Basta com que ela seja guiada por algum tempo ou de alguma forma, ela vai perceber. E tem alguma prova? Como é que tu é avaliado nesse curso aí? Isso aí é erro e acerto. Ah. Então, é constância e multiplicação de provas. Ah. Então, a gente lá comia todos os dias 20, 30 amostras por dia. Todo dia na aula? Todo dia. Então, o que acontece? Tu vai fazendo o teu paladar conseguir identificar essas variações. Isso aí é erro e acerto e multiplicação de trabalho. Então, qualquer pessoa consegue sentir isso. E, na realidade, é para isso que é o curso. Sim. É para que as pessoas consigam identificar essas variações e consigam, depois, uma facilidade para identificar o que eles gostam mais, entendeu? Depois que for apresentado essas diversas variações de raças, de tipos de carne, de idades, tu vai dizer assim, não, eu não gosto disso aqui, eu gosto daquilo. Como vinho. É isso aí, é isso aí. Tem gente que não se adapta ao taná, não é porque seja melhor ou pior, é porque ele gosta Paladar, mais do gosto. exatamente. A minha mulher hoje é tão entendida em carne como eu, porque ela já tem as preferências dela, de tanto me ver, nós nunca lá em casa comemos uma picanha. Nós, se abrimos 2, 3 diferentes para comparar. E essa vai ser, para mim, o futuro do assado, sabe? É como tu tomar o vinho. Tu vai abrir 2, 3 garrafas e vai conversar com os amigos sobre isso. Sensacional, eu adorei isso, André. Sobre isso. Que legal isso, que bom estar conversando contigo. André, olha só, as coisas têm mudado muito, né? Eu não sei se eu tô aqui falando alguma besteira, mas quando eu era piá, assim, a gente lembra que falavam mais do traseiro do bicho. Hoje em dia o dianteiro está sendo bastante valorizado. Tô falando alguma besteira? Não, e eu acho isso interessante, tu né? tá tocando num assunto O dianteiro. E tu tá tocando num assunto aí que tá na moda das pessoas, porque o assunto carne tá na moda, né? Então, o pessoal hoje tem um dito aí que fala, assim, boi de primeira não tem carne de segunda. É isso aí. Eles falam essa frase aí, sabe? Isso tá de moda. Só que, vamos dizer, eu acho que falta um pouco mais de explicação técnicas para as pessoas entenderem o seguinte, que a carne de segunda nunca foi depreciativa, porque dá a entender o nome ser carne de segunda depreciativo. Mas, na realidade, a carne que ser chamada de segunda não é por ser ruim, é porque é uma carne que leva a outro tipo de cozimento. Então, a carne ela é formada de várias proteínas. E uma proteína seria tipo uma armação de uma casa. Então, quando tu faz a estrutura da casa, essa é a proteína dura, que mantém a carne, vamos dizer, em pé. Se não tivesse essa proteína, que se chama tecido conectivo, seria uma geleia a carne. Então, essa carne, essa proteína é que tem mais presença no dianteiro. Por ter essa presença no dianteiro, ela leva a outro tipo de cozimento, mas ela não é pior. Ela só está errada se tu cozinhar da mesma forma que o traseiro. Então,
Boi de primeira não tem carne de segunda? Tem, claro que tem carne de segunda, mas não é depreciativo. Nós temos que aprender a cozinhar diferente essa carne. Não da mesma forma que o traseiro. Cada uma leva o seu cozimento particular para ela expressar o melhor. E a gente tem visto bastante, principalmente aqui na região de Porto Alegre, porque agora virou, entre aspas, eu não acho isso ruim, uma moda também, assim, cada canto que tu vai tem 30 assadores se dizendo profissionais, coisa e tal. Isso virou uma moda agora, assim, né? Tem bastante, né? Tu vai num evento, tem 10 assadores. Carne tá na moda, né? Tá na moda, né? Tá na moda. O pessoal tá entendendo que proteína vamos dizer, é o objetivo de consumo, né? E tá na moda. Tá na moda, né? Então, o que acontece com o pessoal? O pessoal é o que nós chamamos na campanha, é o campeiro, né? Sim. Então, o campeiro, ele é campeiro não é porque ele estudou veterinária, é campeiro porque ele já passou por tanta coisa que ele mais ou menos rumbeia e vai, né? Então, esse seria o campeiro. Mas o pessoal está esparramando a cultura do churrasco, está esparramando técnicas de cozimento. E talvez o que eu poderia acrescentar aí seria isso, explicações mais técnicas para não ter vamos dizer, um vocabulário muito diferente, para que as pessoas não falassem coisas erradas, não explicassem repetindo mitos da carne que viram coisas comuns e na realidade não é bem assim, entendeu? Vamos falar um pouco sobre mitos. Estamos quase encerrando o programa, mas eu queria saber alguns mitos aí da carne. Eu acho assim, ó, que tem um mito que é repetido tanto que eu até tenho medo de falar isso, porque eu digo, daqui a pouco, porra, é tão forte que até é difícil de tu derrubar, né? Tu falar 40 anos uma coisa, é difícil até de tu explicar para uma pessoa que não é assim. Mas uma coisa interessante é a chamada selada da carne, que o pessoal gosta muito. Todo mundo já fala o nome técnico, que é a reação de Maillard. Então, o pessoal vai, enche a boca no Maillard, né? E fala, selar a carne, manter os sucos dentro da carne, e isso aqui, se não for assim, ela fica seca. Não, então o pessoal repete essa quantidade de coisa. Agora me interessou. E até eu acho que quase acreditei, se eu não tivesse estudado, né? Mas na realidade, gente, eu vou comentar contigo aqui, com teus seguidores, que acho que você é das poucas pessoas que vão saber isso e vão poder contestar. A carne tem um negócio chamado capacidade de retenção de líquido, e isso ela vai perdendo conforme vai aumentando a temperatura. Ou seja, se tu fizer crosta ou não fizer, não vai mudar em nada a capacidade de retenção de líquido. Ela vai perder o líquido igual. Se aumentar a temperatura, vai perder a mesma quantidade de líquido se não tivesse a selada. Então, o pessoal tem essa impressão, porque tu olha aquela crostinha e quando tu corta tá suculenta, então essa é uma impressão. Mas é porque quando tu faz a crostinha, o calor foi intenso por pouco tempo, não chegou a entrar dentro da carne. E isso faz com que a temperatura dentro da carne não tenha subido e não tenha largado todo o líquido. Mas não tem nada a ver com a famosa selada reação de Maillard. Então, resumindo... Teus seguidores vão ser das poucas pessoas que sabem, que vão saber agora que... Sensacional. Então, selar a carne não há necessidade. É interessante falar o seguinte, a selada não tem necessidade na retenção de líquido. Sim. Mas a selada, essa reação de Maillard, é uma reação química dos aminoácidos com os açúcares que tem dentro da carne. Então ela faz multiplicar os sabores. Essa reação química multiplica os sabores. Todo mundo que come uma carne branca por cima sabe que a carne com a crostinha é muito mais gostosa. Sim, é. Então isso é a reação de Maillard, que te dá esse sabor. Mas não tem nada a ver com a suculência, que é vamos dizer assim, outra sensação que tu tens de prazer de comer a carne. Sensacional. Pessoal, está encerrando o programa. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com meu amigo André, com certeza. Vou te visitar no Uruguai. Vamos ver se a gente consegue
fazer com que o Rolando prove uma carne. Eu engano ele, a gente bota um polvo, meio de noite, apaga umas luzes, ou então um atum, melhor dizendo, que é vermelhinho, né? Carne mal passada. Este André Madruga, pecuarista, o primeiro sommelier de carnes do Brasil e do Uruguai, uma simpatia, um homem do campo, honesto e trabalhador, né? Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Muito obrigado por tudo, tá? E voltaremos na semana que vem. Obrigado mesmo. Foi um prazer ficar aqui contigo esse tempo. Eu realmente eu aproveito isso tudo e para mim não custa nada. Eu faço isso porque eu adoro. E se tu não me diz que está encerrando, eu fico aqui até de noite. Valeu, obrigado por tudo. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Até semana que vem. Eu gosto de mar, de sol, viajar. Eu gosto das coisas como são. Quero viver, nunca mais me prender, dar asas ao meu coração. Cada vez que o dia nasce, o sol vem pra mostrar que o agora é sempre a hora de recomeçar. Então deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia São Motors, Bertran e Massas Romena.